Esse vídeo é muito estranho, porque absolutamente nada do que será dito aqui faz algum sentido. Vamos falar mais uma vez de Michael, de algumas notícias sobre Michael que não fazem nenhum sentido. Falar um pouco também de uma enquete da Band que não faz nenhum sentido também. E para finalizar, vou falar do jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo, que também, mais uma vez, são notícias que não fazem o menor sentido. Começando pelas duas de Michael, na real, Michael tem duas coisas para falar. Para mim, nenhuma delas faz muito sentido. A primeira é uma notícia que se ventilou aí nos últimos dias, né? Muitos jornalistas falaram que o Grêmio até estaria concordando em investir no Michael, em achar uma alternativa para trazer o jogador, mas que a condição para que isso acontecesse seria convencer o Renato de abrir mão de alguns bruxos, né? De alguns jogadores com os quais ele conta, ele gosta, mas que elevam muito a folha salarial do Grêmio, e a chegada do Michael, além do investimento, né, da compra dele em si, também teria um salário bem alto, inflando a folha salarial, e portanto seria esse o papo, esse o negócio com o Renato. E aí, claro que entre estes bruxos, os nomes que mais saltam aos olhos ali, eu acho que até que foram divulgados por alguns jornalistas, seriam Thiago Santos, Lucas Silva e Diogo Barbosa, né? Seriam, acho que, os três principais nomes. Eu não sei exatamente quanto cada um ganha, eu já soube, tá? Não lembro agora, mas eu chutaria que é algo em torno de 400 mil. Eu colocaria que é uma média de 400, 450 mil cada um, assim, né? 500 talvez, mas acho que menos. Mas enfim, né? É uma fortuna, são grandes salários. O Diogo Barbosa, infelizmente, ainda é o reserva imediato, né? Até que alguém prove o contrário, o Cuiabano, alguém que tem que ser mais utilizado para conseguir provar alguma coisa. Mas o Lucas Silva e o Thiago Santos no mundo ideal, ou, né, na atual conjuntura do nosso elenco, eles são terceira, quarta opção ali, então realmente são peso morto, né, no elenco ali que o Grêmio precisaria se desfazer mesmo. Só que por que não faz sentido essa narrativa na minha cabeça? Porque, cara, pra mim, essa notícia, se fosse verdadeira, se for real, ela mostra mais uma vez o Renato com as rédeas do clube de uma forma exagerada. E essa gestão começou mostrando e até verbalizando que a coisa não seria muito assim. Ah não, o Carbacho, o Cristaldo, a gente vai trazer, não tem conversa, papapá, beleza. Aí claro que faz sentido ouvir o treinador também, ter a listinha do treinador, ver o que faz sentido aqui, contratar. Mas daqui a pouco, né, a coisa fica tão presa no Renato e tudo que o Renato fala. E aí vou chegar no segundo ponto sobre o Michael também, que tem muito a ver com isso. Mas ainda no primeiro ponto, eles precisam de permissão do Renato para se desfazer de atletas? Não precisa, né, cara? Se a direção do Grêmio tem a convicção de que esses três nomes, por exemplo, citados, não devem mais fazer parte do grupo, arranja uma saída para esses caras e acabou. O Renato pode até ter a opinião dele, putz, mas pelo menos um deles, um dos volantes ali, pá, não sei o quê. Pá, Renato, não dá, é muito caro. Então, começa não fazendo sentido essa notícia ou esse boato por conta disso. E termina não fazendo sentido porque, cara, quem divulgou isso, não sei de onde nasceu isso, falou como se fosse tão simples, né? Ah não, é o seguinte, nós vamos desovar o Diogo Barbosa, o Thiago Santos e o Lucas Silva, e isso vai abrir 1 milhão e pouco da nossa folha ali. Cara, quem é que vai pagar esses salários integralmente? Se desfazer desses caras não é simples, mesmo compondo o salário, mesmo pagando parte, né? Eu não lembro se foi o Thiago Santos, eu acho que era o Thiago Santos que tinha uma notícia rolando ali que ele teria interesse do América Mineiro. Você acha que o América Mineiro vai pagar 400, 500 mil por mês? Não vai, cara. Ainda mais esses caras estando em baixa, todos eles como estão, né?
Então, o clube que vai querer pegar sabe disso, sabe que faz um favor pro Grêmio. Então, no mínimo, assim, ó, no mínimo o Grêmio pagaria 50% desses salários, na minha opinião, assim, sabe? Porque não é viável desovar esses caras de graça. Até já foi em outros tempos. O próprio Thiago Santos teve proposta, não sei se dos Estados Unidos de novo, não sei da onde, e o Grêmio no Romildo ainda parece que segurou e tal. Enfim, né, meu, lamentável, mas assim, hoje em dia, cara, eu não acho que é tão simples, então, sinceramente, essa informação não faz sentido. Primeiro, vincular a vinda de um jogador à saída de outros, e segundo, como se esses outros aí fossem tão fáceis assim de desovar, né, desonerando a nossa folha. E o ponto 2 do Michael é justamente esse também de a direção se apegar tanto ao que o Renato está pedindo, está exigindo, está sugerindo, vá lá. Né? Cara, putz, eu gosto do Michael, eu torço pela vinda dele, mas eu acho estranho não ter um plano B. O que pra mim não faz sentido é não ter um plano B. O Grêmio parece ficar batendo cabeça no tal do Michael. 46 milhões de reais, cara. Até ontem o Campaz era a nossa maior contratação, custou 21, 22. Aí acho até que o Cristaldo, né, assumiu essa ponta aí, e o próprio Carbacho também, né, já passou ali, mas ainda na casa dos 20 e poucos milhões. Agora, nós vamos pular de um dia para a noite para o dobro, né, como se nada tivesse acontecendo. Tem investidor e tal, mas tem investidor que poderia também estar colocando esse dinheiro em outros jogadores, talvez em umas oportunidades de mercado, jogadores com passe livre, que viriam pelo salário. Com 40 e poucos milhões, tu paga 40 meses de salário para um cara top de linha, assim, sabe? Que te resolve a vida. Então, putz, não tô achando ruim, eu nem sei se ele vai vir, não sei caso venha em quais moldes, né? Eu já ouvi falar que o Celso Rigo seria só um garantidor ali também da compra, né? Como foi com o Cristaldo e Carbacho. Mas isso quer dizer que quem vai pagar é o Grêmio, né? Então, putz, da onde vai tirar esse dinheiro? Cara, eu falei em outros vídeos, temos o Luis Soares, é o ano para dar um all-in, ou os anos, né? Tipo, bota fé, tem que contratar mesmo, tem que ousar. Mas o Grêmio parece aqui, ó, andando em círculos atrás do rabo. Michael. Não tem ninguém no mundo, eu falo disso em vários vídeos, né? Eu acho que o antídoto para frear um pouco essa volúpia do Renato é apresentar soluções. É aquilo que eu dei no exemplo de um vídeo até. O Renato tá pedindo o Erley. Apresenta para ele um Jeromel lá na Europa, escondido, que ninguém conhece, que daí tu resolve essa bronca da zaga. Agora, se tu não conhece nada de mercado, não tem nada mapeado, não tem nada articulado, tu vai ter que ouvir o Renato ir atrás, correndo, feito um cachorrinho atrás do graveto, sabe? Então, para mim não faz sentido também o fato de o Grêmio não ter um plano B e o Grêmio focar tão loucamente no Michael, que pelo menos é o que está aparentando no momento. Neste item eu posso estar bem equivocado, mas, assim, vendo de fora, sem grandes informações, pelo que ventilam, né, pelo que os jornalistas falam ali, não faz muito sentido. Falando em jornalistas, né, o terceiro tópico do vídeo é a enquete que o Donos da Bola RS fez esses dias, acho que ontem, anteontem, não sei, perguntando se a chegada do Ener Valencia para o Inter, né, seria uma resposta à altura à contratação de Luis Soares. Cara, não faz nenhum sentido isso, cara. Não faz nenhum sentido. Nem pro Colorado, nem pros Colorados deve ser legal essa enquete, sabe? Tipo, não bota esse peso no cara. O cara é um bom jogador. Até acho que o Inter fez uma boa contratação. Mas assim, putz, cara, colocar Ener Valencia na mesma frase de Luis Soares é até um desrespeito, sabe? Tipo assim, Soares tem mais de 500 gols na carreira, o Valencia tem 100 e poucos. Os caras têm só 2 anos de diferença. Também não é um jovem revelação contra um cara na reta final da carreira. São 2 caras na reta final da carreira. O Ener Valencia tem mais ou menos o mesmo número de gols do Diego Souza, acho até que menos. E sendo que o Diego começou como volante, né? Boa parte da carreira ele jogava no meio, assim. Então, putz, cara, não dá, sabe? Não dá. Olha onde jogou o Valencia, o West Ham, Fenerbahçe, ele estava agora lá na Turquia.
Olha onde jogou o Suárez, no Liverpool, né? Artilheiro das ligas onde jogou, maior artilheiro da história da seleção uruguaia, campeão pela seleção, campeão, multicampeão pelos clubes. Então, assim, cara... cara, sabe? Quer dizer que o Valência pode chegar e ser o melhor jogador do estado do Rio Grande do Sul? Claro que pode. Claro que, não estou dizendo que não tem essa chance porque tem o Suárez aqui. Uma dessas, o alemão pode ser o melhor jogador do estado. Sabe? Pode ser o Michael, se vier. Né? Agora, quando tu fala a altura, não é a altura, cara. Não é a altura. Chegar no Grêmio ou no Inter e começar a empilhar gols, até o Diego Clementino fez. O Diego Clementino, numa época, tinha uma média de gols de 1 gol a cada 20 minutos, sei lá. Era uma loucura. Mas isso não coloca ele em pé de comparação com o Suárez sob nenhum ângulo, sob nenhum ponto de vista. Sabe? Pode ter sido a melhor contratação da história do Grêmio, o Diego Clementino, ali numa janela de 6 meses, sei lá. Mas, cara, é outra coisa. Falar que é uma contratação à altura, não é. O alemão, esse, nunca vai ser uma contratação à altura do Suárez. E, de repente, pode fazer até mais gols, pode até ser melhor. Aquele Pedro Henrique lá também é um cara que tá indo bem. Mas, assim, colocar uma enquete falando da altura, não, cara. Compara com o Michael, então, se o Grêmio trouxer. Compara com o Michael, se o Grêmio trouxer. Daí tem comparação, né? Mas assim, cara, né, enfim, eu tive que falar aqui porque e eles falaram do momento mas tudo bem, o Suárez tem uma carreira indiscutível, mas o outro tem um momento. Cara, o momento do cara também é fim de carreira. Pode até estar bem lá na Turquia, mas assim, é fim de carreira. O Suárez nasceu em 87, o Valência nasceu em 89. 2 anos. Então, assim, take it easy, my brother Charlie, né? Vamos com calma. E para fechar, cara, o que não faz sentido também foi a notícia que eu acabei de ver um pouco antes de gravar esse vídeo, que o jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo, na Arena do Grêmio, que estava marcado para sábado, será sexta-feira. E por que não faz sentido, cara? Porque eu acho que desrespeita muito, desprestigia, para dizer o mínimo, o torcedor do interior do estado. Ainda mais em tempos de Suárez, né, meu? Que a gente sabe que tem gente querendo vir só para ver, criança e não sei o quê. Sabe, cara? E isso ainda num contexto, pior ainda, num contexto de que vai ter Grenal no dia 5, né? Que seria no dia 4. Ou seja, o Grenal seria sábado de tarde e os caras conseguiram transferir o Grenal para domingo às 8h30 da noite. 8 ou 8h30, acho que é até 8h30. Ou seja, quebrou as pernas da galera que também estava pensando em vir lá do interior. Né? E até tem notícias de gente que já tinha comprado passagem, gente até de outros estados e tal, e marchou, porque os caras mudaram, né? Meio que, eu considero, bom, esse Grêmio Novo Hamburgo é totalmente a queima-roupa, totalmente, né, em cima da hora. Mas o próprio Grenal não foi com uma antecedência legal, assim, sabe? E aí tu faz o Grenal domingo às 8h30 da noite, e tu faz o Grêmio Novo Hamburgo sexta. Tu simplesmente elimina a chance de o Grêmio jogar num final de semana, num horário normal ali, de repente o pessoal do interior vir, dormir aqui, ou até fazer um bate-volta, dependendo da onde. Então, assim, cara, e assim, eu nem precisaria dizer o que eu vou dizer agora, porque eu acho que esse desrespeito, esse desprestígio aí ao torcedor do interior, ele é ruim, porque a gente está desrespeitando ou desvalorizando algumas pessoas, ponto. Poderiam ser 20 pessoas. Mas não, ainda por cima, o torcedor do interior, uma vez eu vi um número, era tipo assim, responsável por 60% da ocupação média da arena. Era um negócio assim, não lembro se é esse o número, tá? Posso estar confundindo, mas eu lembro que era muito expressivo e muito decisivo para a formatação da média do Grêmio, sabe? Então, além de tudo, é um tiro no pé do próprio Grêmio, sabe? É um desrespeito ao próprio Grêmio. Né? E eu acho que a direção tinha que... Eu imagino que não tenha sido pedido da direção, que tenha sido alguma questão da FGF, e se eu estiver certo, espero que sim, eu acho que a direção do Grêmio tinha que dar só um pouquinho, o que está acontecendo, sabe? O Grêmio não pode jogar no final de semana, agora é proibido, ainda mais tendo o Suárez aqui, que é uma atração, que a gente sabe que mobiliza o estado inteiro, mobiliza o Brasil até, de certa forma, né? Então, não faz sentido, cara, não faz
sentido. Eu confesso que eu nem cliquei na matéria, nem vi os motivos, mas assim, cara, eu preferia até fazer o vídeo sem entender, porque qualquer coisa que eles queiram me explicar não faz sentido. Não faz sentido, principalmente essa questão aí do Grêmio Novo Hamburgo. O Grenal eu sei que tinha uma questão do policiamento, que ia ter um evento aqui sábado, qual era o evento, agora eu não me lembro, mas que daí podia ser tumultuado e tal. Tá, mas não precisava ser às 8h30 no domingo, né? Mas beleza, tá. Agora esse do Novo Hamburgo, cara, deixa sábado, sei lá, não faz, pra mim não faz muito sentido. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.